Olá, amigos do canal Correndo ao Redor do Mundo. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje nós recebemos no canal a visita da corredora Kátia Aline Kaiser, da cidade de Toledo, no Paraná, que tem uma história maravilhosa para contar para nós. E eu peço que vocês acompanhem até o final. Kátia, muito bem-vinda ao canal. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui. É a primeira vez que vou dar uma entrevista, sim, falar um pouquinho da minha história. Estou muito feliz. Que bom. Obrigado por aceitar o nosso convite. Aliás, nossa gratidão a Jamie por ter feito a ponte. E ela logo lembrou, ela falou, olha, pai, a Kátia tem uma história muito inspiradora para contar e nós vamos aproveitar e vamos contar. Kátia, começa contando para nossos amigos quem é a Kátia enquanto família, a Kátia enquanto profissional e a Kátia enquanto corredora. Então, meu nome é Kátia Aline Kaiser, eu tenho 38 anos, eu sou filha da Imelda Schmidt e do Valdir Luiz Kaiser, ambos já falecidos, né? Sou a filha mais velha de 3 irmãs, né? Então, eu tenho a Daiana Caroline Kaiser, que é a do meio, e a Patrícia Inês Kaiser, que é a mais nova, né? Esse é a minha estrutura familiar. E também sou mãe do Diego Arthur, de 12 anos. E sou mãe sozinha, né? Crio meu filho sozinha. E atuo hoje como assistente de estoque na empresa Prime Agro de Toledo, né? Onde eu faço toda a parte de controle de estoque. E aí fala um pouquinho da corredora, né? E fazem agora exatamente 10 meses que eu descobri na corrida uma forma de ressignificar a minha vida, né? E graças a Deus a corrida me trouxe vida, né? Então hoje eu falo para todas as pessoas assim que a atividade física ela transforma a vida, não só na parte física, mas emocional. E sem contar que ela traz saúde, né? Então, é isso que eu vim contar um pouquinho para vocês hoje. Que bom. Você já começou a responder a segunda pergunta e vamos emendar então. Como foi que a corrida te encontrou ou você encontrou esse mundo de corrida? Conta aí o início. O que é que te levou até esse mundo? Sim. Há 1 ano e 7 meses, eu tive a perca da minha mãe, né? Que ela faleceu por uma decorrência de um aneurisma, né? Ela tinha 58 anos. E a partir desse momento, a minha vida se transformou de uma forma muito bruscamente, né? Eu morava com ela, já faziam 2 anos. E nesse momento eu me senti como se eu tivesse perdido a minha estrutura, a minha base, meu alicerce, né? Então a pergunta que eu me fiz naquele momento, como que eu ia continuar a minha vida, né? Porque como dar sentido à vida após uma perca tão importante assim, como foi a perca dela? Foi repentina? Foi, ela tinha muitos problemas de saúde, mas não faleceu decorrente dos problemas de saúde, né? Veio esse aneurisma que acometeu, né, a parte total do cérebro, ela ficou na UTI por alguns dias e a gente vendo aquela situação e pedindo para Deus que Deus providenciasse da melhor maneira a escolha dela viver ou não, mas se ela vivesse, ela ia viver acamada, né? Ela ia viver de forma vegetativa. Então, eu e as meninas optamos por entregar ela nas mãos de Deus. E Deus fez a melhor escolha. Às vezes, pra gente como filha, a gente não entende, porque hoje, eu com 38 anos, eu não tenho mais meu pai nem minha mãe. Então, naquele momento, eu me senti como se eu estivesse sozinha no mundo, né? E como passar por isso, como transformar o luto, a dor, como passar pela dor, como achar um novo sentido de sorrir, como transformar a tristeza e aquela dificuldade de seguir a vida nos dias a dias e achar uma nova forma de sentir alegria, né? Como parar de chorar, como não falar do luto, como modificar toda aquela tristeza que eu estava sentindo em algo
que trouxesse um pouquinho de alegria para minha vida, para o meu filho e para minhas irmãs. Então, foi após 8 meses do falecimento dela, eu acabei perdendo meu emprego também. A empresa estava passando por um momento de corte repentino, e aí em junho eu fui demitida. E aí nesse momento, após 3 dias, eu mais uma vez tive mais uma perca. E nesse momento, o meu filho de 12 anos olhou para mim e me perguntou: mãe, o que vai ser da gente agora? Como a gente vai conseguir sobreviver? E aí eu falei: meu filho, a mãe vai encontrar uma maneira, né? E ele falou: mãe, porque a gente já perdeu a avó e agora você perdeu o emprego, o que vai ser de nós? E aí foi nesse momento em que, depois de vários dias eu só chorando e tentando erguer minha cabeça e pedindo a Deus muita fé, muita persistência, uma amiga falou assim: Kátia, o nome dela é Rosângela, né? Ela falou assim: o que você acha de começar a correr? O que você acha de você transformar a sua dor, transformar a sua dificuldade em algo que vai mudar a tua vida, como já mudou de todas as outras pessoas, né? E aí, naquele momento, eu respondi para ela: mas, Rô, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Eu não tenho fôlego, eu não tenho, não tenho físico, né? Eu não tenho preparo. E aí ela falou assim: não, eu vou te ajudar. E aí, então, eu aceitei, né, o convite dela e comecei, num belo dia, a treinar. E aí a gente marcou, num domingo de manhã, estávamos eu, ela, a Lu e a Gabi. E aí a gente começou a correr e ao mesmo tempo que corria, caminhava. Corria e caminhava. Elas já tinham preparo já, né? Elas fazem parte do grupo já há mais tempo, elas já treinam há cerca de 7 anos, então para elas já era mais fácil do que era para mim. Isso, bem mais tranquilo. Mas eu não desisti. Eu cansava, eu parava, continuava, cansava, parava, e naquele dia eu consegui correr 3 quilômetros entre andar e caminhar e correr. E aí... Peraí, mas isso não foi no primeiro dia, não, Foi, né? no primeiro dia. Mas aí você fala que não tinha preparo. A primeira vez que eu saí para correr, sabe quanto eu consegui correr? 300 metros. Sério? Nada mais do que isso. Então, parabéns, você nasceu para corrida, com certeza, e está no mundo certo. Obrigada. Então, nesse dia eu consegui correr meus primeiros 3 quilômetros, eu nunca vou me esquecer, foi muito emocionante, sim, foi algo muito gratificante, né? E eu fui para casa realizada, assim, com o coração cheio de alegria. Era uma, como é que eu vou dizer assim, uma nostalgia que tomou conta do meu organismo, e é como se eu tivesse recebido uma injeção de adrenalina, né, naquele momento. E aí eu fui para casa, passou uns 2 dias, ela falou: Kátia, hoje vamos de novo, você tem que continuar. Aí beleza, aí nisso eu comecei, fui correndo os 3 quilômetros, no outro dia eu já tentei fazer um pouquinho mais, e um pouquinho mais, e assim foi passando, e assim eu continuei indo, eu fazia 3 vezes na semana, até que com 15 dias eu consegui correr os meus primeiros 5 quilômetros sem caminhar. E aí eu me senti a pessoa mais feliz do mundo, parecia que eu tinha ganhado uma medalha sem ganhar uma medalha. E aí eu gravei um videozinho contando aquela emoção para todo mundo, para que todo mundo soubesse que eu estava realizando o meu primeiro 5 km assim, e num tempo de 50 minutos, mas eu era a pessoa mais feliz do mundo. Mas tem que ficar feliz mesmo. Você é uma história inédita, viu? É incrível, eu acho que para mim fazer 5 quilômetros é uma coisa de meses, a maioria das pessoas. Então, não se faça de modesta, não, você tem um potencial gigante, com certeza. Muito obrigada. Vamos adiante agora e conta para nós, aí a gente vê, essa história já tem coisas para contar, né? Já. E essas medalhas, como é que elas foram surgindo na sua vida? Então, isso é uma parte muito importante, porque passou-se alguns meses após, né, eu ter iniciado, isso foi em junho, aí em setembro a Rosângela me convidou para correr em Foz. Daí eu pensei: nossa, mas como que eu vou conseguir correr uma prova em Foz?
só correndo 5 quilômetros. E aí ela falou, não, você vai se inscrever para os 5 quilômetros. Certo. E aí, com muita cara e coragem, lá fui eu para essa, como é que eu vou dizer Essa assim? corrida era do Sesc? Era Não. do Sesc, Muito bonita essa medalha. É maravilhosa. É. E correr dentro da Itaipu Binacional, né? Certo. Que é uma referência, né, no Brasil, uma das 7 maravilhas do mundo. Eu falei, meu Deus, eu tô indo para Foz correr e participar da minha primeira prova de 5 quilômetros. E lá fui eu. Acordei no dia, acho que eu nem dormi, seu Nilton. Era 2 horas da manhã, eu tava acordada, já tinha tomado meu banho, vestido aquela farda da roupa, porque quando eu visto um tênis e um uniforme de corrida, é como se eu me transformasse assim, né? E então eu fui. Chegamos lá na Itaipu, que é na parte das usinas lá, então a parte dos 5 quilômetros era lá, e ela ia correr os 42, iniciando ali, mas para dar... Na maratona internacional. Na maratona, isso. Então, a gente terminou os nossos 5 quilômetros e eu ganhei minha primeira medalha. A hora que o moço, quando eu cheguei na chegada, assim, que ele colocou isso aqui no meu pescoço, eu não acreditava. Eu não sabia se eu chorava, se eu ria, né? Mas, assim, foi a coisa mais emocionante que eu já senti na minha vida. Depois daquele dia, eu decidi que eu não ia mais parar. E aí vieram outras, né? E aí a segunda mais importante que eu considero foi agora em janeiro desse ano, que eu conheci a cidade lá dos vinhos, que eu passei por 4 vinícolas, né? E fiz uma prova de 5 km também, conhecendo as 4 vinícolas ali em Bituruna. Né? É uma prova muito famosa aqui na região, né? É, maravilhosa. Foi um sonho, assim, realizado também, tá? Me senti muito feliz mesmo por estar conhecendo uma outra cidade, eu também nunca tinha saído. Outra, depois que eu participei, foi a Ecotrilha, que eu não tinha feito nenhuma trilha ainda, então a gente montou... Essa é aqui na cidade mesmo? Aqui em Toledo, chama-se a Trilha do Porco. Ah, eu ia falar, não é a Trilha do Porco? É a Trilha do Porco. A gente montou uma equipe com 4 meninas, foi assim, desafiador, porque foi minha maior distância que eu já fiz em uma prova. Foi 11 quilômetros. Nossa! 11 quilômetros. E aí a gente... E nessa prova que todo mundo precisa chegar junto? Sim, precisa chegar de mãos dadas juntos e cruzar a linha de chegada tudo ao mesmo tempo. E aí nessa prova aqui a gente passa por rio, por terra, por sobe, desce, morro, enfim. É espetacular. Uma trilha insana. É insana, mas é maravilhosa. É maravilhosa. Aí depois dessa, então, eu fiz a minha prova de Cascavel das mulheres, RAM das mulheres. Eu acho que de todas as provas que eu já fiz até hoje, seu Nilton, essa aqui foi a que mais me exigiu. Ela foi somente 6 quilômetros, mas de todos os percursos foi a que eu mais senti. Por quê? Tinha muita subida? Não tinha muita subida, mas ela era uma pista inclinada, uma pista que ela cai assim, sabe? Certo. Então você não pode correr nem desse lado nem do outro. Eu aprendi com as meninas a correr no meio, assim, da pista. E aí, ao mesmo tempo que ela tem um declínio, aí ela já vem com a subida, assim, e era 2 vezes esse percurso. Era um dia muito quente, então, assim, foi de todas as provas a que mais me exigiu. E aí, a outra prova que eu fiz em Cascavel também, que foi a da Porti, também 5 km, que foi um percurso também bem difícil, assim. No início dos 5 quilômetros foi bem tranquilo, mas na volta foi mais puxado. Certo. Mas, assim, esse é um pouquinho do meu histórico que eu tenho, né, das minhas provas que eu já realizei. Todas têm uma história, todos têm um porquê, e todas elas me fizeram crescer como corredora, melhorar, né, no pace, no tempo. E depois as pessoas dizem, por que você fica guardando essas medalhas, né? Mas como não guardar, olhar e ver, você vê uma história completa, né? Em cada medalha dessas. Uma vez eu via essas medalhas penduradas, assim, nas casas das outras pessoas e pensava, meu Deus, mas é só uma medalha, mas não é. Hoje eu corrijo, não é só uma medalha. Todas elas trazem uma história. É verdade.
Vamos olhar para frente agora. Qual é o maior projeto, o maior desafio que a Kátia ainda tem pela frente? Eu falo desafio porque dizer, eu tenho um sonho. Não, sonho é só um sonho. Se você tem um projeto, você vai dar asas para ele, vai treinar para ele, vai fazer acontecer. Imagina, eu tenho certeza que você deve ter grandes projetos pela frente. Conta para nós aí qual que é. Eu tenho um projeto bem grande, acho que como todo corredor, o sonho de todo corredor é poder realizar uma maratona, né? Então, eu estou inscrita para Florianópolis agora. Eu me emociono muito em falar, porque muitas pessoas me perguntaram, nossa, Kátia, mas você já vai se inscrever para uma meia maratona? Sim, não me inscrevi para meia maratona para pegar um pódio ou para buscar um troféu, mas sim para mostrar que a distância não é nada quando se tem força de vontade e superação, né? Então, o que eu quero com essa prova é mostrar para mim, para o meu corpo e para as pessoas que nós somos capazes, né? Então, depois dessa, eu quero treinar para conseguir realizar uma maratona completa, né, de 42, e futuramente, lógico, como todos os objetivos de todo corredor, é buscar um pódio. Então, hoje eu tenho uma planilha, eu treino para isso, né? E vou focar nesse objetivo. Que bom, escolheu bem. Florianópolis é um percurso bom, é relativamente plano. Acho que se tiver só nos viadutos, onde quase não tem subida, é muito bom. E Deus te dê força aí para vencer com muito sucesso. E quem sabe, né? Você volta aqui depois para contar. Pode deixar, aí, tá? Virei com o maior Conta prazer. para nós. Eu vi que você está vestindo uma camiseta do Clube Yara. Sim. E é a equipe da qual você participa? Sim, é a equipe da qual eu participo. Como é que foi essa história aí de você fazer parte de uma equipe tão famosa e conhecida aqui em Toledo? Após, acho que uns 3 ou 4 meses que eu comecei a treinar, né, e comecei na corrida, aí a minha amiga perguntou a Rosângela, né, ela perguntou pro Arthur, que é o professor que cuida da parte do grupo, né, do clube. Ela perguntou se ela poderia estar me adicionando, né, se eles poderiam estar me incluindo no grupo, e aí ele disse que sim. E desde então agora já vai estar próximo aí de 1 ano que eu faço parte desse grupo maravilhoso que para mim é muita alegria, é um orgulho, né? Eu me sinto muito honrada em poder representar eles com a camisa toda vez que eu treino, toda vez que a gente corre, né? E toda vez que a gente vai para uma prova, poder estar mencionando o nome do grupo. E aí, pensando agora como uma inspiração para você que está aí e que ainda tem dúvidas, né? Se vale a pena essa maluquice de sair correndo por aí, qual a mensagem que a Kátia pode deixar para os amigos do canal? A mensagem que eu deixo hoje foi uma frase que eu ouvi de um colega corredor, um grande amigo, uma inspiração. E eu digo assim, pessoas inspiram pessoas, mas a corrida transforma vidas. A corrida, ela te traz benefícios não só na parte de saúde, mas físico e emocional. Hoje eu sou uma pessoa totalmente transformada, eu enxergo a vida de uma outra maneira, eu tenho perspectivas, eu voltei a ter sonhos, eu voltei a sorrir, eu voltei a enxergar a vida com alegria, eu consegui realizar o desmame de 5 medicamentos que eu tomava já há 8 anos, né? Então, a frase que eu quero deixar é que nada é impossível, mas nós precisamos ter uma coisa chamada decisão. A partir do momento que você decide mudar a sua vida, trazer sentido para ela, ressignificar a dor, você vai de encontro a alegrias, mas você precisa querer. Então, em vez de você enxergar a dificuldade, você transforma a dificuldade. Então, foi isso que eu encontrei na corrida. A corrida, ela é luz, ela é alegria,
eu nunca fui uma pessoa que tive amigos, eu era uma pessoa muito solitária. Hoje eu tenho uma segunda família, hoje eu tenho amigos, eu nunca mais me senti sozinha, eu venci a solidão, né? E sou uma pessoa transformada. Uau, que história, né, pessoal? Então, nossa gratidão a você que ficou conosco até agora. Obrigado, Kátia, pelo tempo que você dispensou para nos contar a sua história. E você que ainda não se decidiu, vamos lá, bora lá. Sempre é tempo de começar, nunca é tarde. Eu mesmo comecei depois dos 50. E no domingo passado eu vi um amigo meu de Maringá completar justamente em Florianópolis, não, Camboriú, minto, uma prova de 5 quilômetros, mas ele já tem 80 anos. Então, nunca é tarde. Vamos lá, transforme a sua vida e venha contar a sua história depois aqui, sua história de superação. Nosso canal não é só para entrevistar quem chega sempre em primeiro, não. O nosso objetivo é inspirar pessoas a mudarem as suas vidas para melhor. Então, obrigado a você que ficou conosco até agora. E não esquece de dar o seu like lá no vídeo, tá? Se inscreve no canal se você ainda não fez. E se isso é difícil, pede aí em inbox para nós uma ajudinha. Nós te ajudamos aí para se inscrever, tá? Ajuda a divulgar nosso trabalho, tá? E venha somar, inspirar mais e mais pessoas para esse mundo da corrida. Gratidão, obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Gratidão.